Olá, pessoal, tudo bem? Então, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei o horário que vocês vão assistir. A gente dando continuidade ao nosso cronograma. A gente intitulei essas duas aulas dessa da semana que vem como escritos da fome, onde a gente vai trabalhar um pouco, conhecer, né, algum de vocês já devem conhecer, né, a obra de Carolina Maria de Jesus. Deixei para vocês ali um link que tem um livro Quarto do Despejo em PDF. A ideia de vocês, o desafio é vocês a lerem pelo menos uma das narrativas, uma, duas, o diário dela ali. E aí a gente vai tentar trazer algumas questões aqui. Esse aqui eu trouxe uma aula que eu já tinha dela. E eu vou aproveitar algumas coisas, né, de um curso que eu ministrei sobre Carolina. Então, Carolina de Jesus, a gente chama, costuma, né, tá acostumada a chamar ela como uma das intérpretes do Brasil, porque dos seus diários, as suas narrativas, da parte da sua escrita, a partir da noção de escrevivência, que a Conceição Evaristo traz, e também como a experiência registrada, né, como uma categoria para entender o pensamento crítico, né, a partir da produção das mulheres negras. E a Carolina se encaixa perfeitamente, né, enquanto a ciência brasileira estava ainda pelo cientificismo racialista, né, do século XIX, e muitas das questões, né, ligadas à comunidade negra estavam, né, digamos assim, afetadas, né, pelo racismo, pela noção de pessoa negra como segunda classe ou inferiorizada. Então, Carolina, ela nasce em 14, morre em 77, e ela traz, né, principalmente nos anos 50, 60 ali, da, desculpa, narrativas de um Brasil, né, que muitas vezes nem a escola da USP, nem Florestan Fernandes consegue. Então, um pouco a compreender a noção de Estado, né, que a Carolina traz, né, e a perspectiva do Estado no quarto de despejo. Então, aqui um pouco da trajetória dela, né. Ela nasce em Minas Gerais, ela é neta de escravizados, ela estuda na escola por 2 anos somente, na escola Allan Kardec. É muito interessante pensar pela biografia de Carolina, que nós temos uma lei que proibia negros, né, de estudar, e essa lei ela só foi, tipo, revogada, tirada a partir da Constituição de 88. Né, então, os únicos espaços que os negros podiam, né, alguma, tipo, enquanto uma educação pública, mas nem era, mas às vezes, muitas vezes eram essas irmandades, né, ou essas escolas assistencialistas, né. Então, ela estuda 2 anos, sai da cidade, ela vai trabalhar numa fazenda, né, e em 30 vai mudar para Franca, junto com a sua mãe, onde vai ser doméstica. Aos 23 anos, ela perde sua mãe e vai para a capital, onde emprega-se como faxineira na Santa Casa e mais tarde como empregada doméstica. E em 48, ela vai mudar para a favela de Canindé, que não existe mais, né? Mas ali onde ela vai trazer todas as narrativas, né, do livro que eu pedi para vocês lerem, que é o Quarto do Despejo. Ela se encontra, né, ela se faz ver pelo jornalista Adélio Danta, que estava mostrando a vida na favela. Em 13 de agosto de 1960, Quarto do Despejo, né, acaba sendo né, o lançamento. Em 61 ela muda-se, né, por uma casa de alvenaria, depois ele escreve sobre isso. Em 69 ela consegue, né, a casa também, vai para um sítio, e ela vai morrer em 77. Então eu sempre consigo dizer, assim, que para mim ela é uma intérprete do Brasil, e ela, nos seus textos, ela traz para a gente compreender a construção, né, do imaginário do Estado racializado.
A partir da análise do seu livro Quatro do Despejo, tem como centralidade a visão da autora sobre a realidade. Então, por meio da noção sobre o sujeito de direito que queremos aprender na retrospectiva à obra, procuramos entender ainda as dimensões de violação dos direitos humanos que estão submetidas às categorias sociais subalternizadas. Aqui a gente pode trazer, né, para entender que ela vai tendo uma perspectiva marxista, né, dialética, né, ela sempre foi sendo uma antítese das teses que estava falando sobre o Brasil. E ela traz as suas estratégias de vida escrita, né, como uma potente forma de articular seu pensamento, a sua racionalidade sobre as suas situações. Aqui ela diz assim, né, ela escreve para a Tribuna da Imprensa em 60. Escrevendo, já estou cumprindo uma missão social, destacando um sério problema social. O meu ideal é escrever. Porque ele, como um grande industrial, não melhora os salários dos seus trabalhadores. E mesmo que eu fizesse uma obra de caridade, né, e conseguisse 1 milhão, por exemplo, o que adiantaria? 1 milhão ia acabar em um dia e os pobres ficariam na minha porta e ainda pensariam que eu tinha ficado com o dinheiro deles. Então, um pouco da consciência que ela tem, né, da não, que a eficácia precisaria de questões estruturais e não somente, né, pela caridade. Então a gente consegue perceber que a Carolina, ela traz uma experiência narrada, né, forjada, de sobrevivência, que é foto de uma favela, né, não seria aqui, né, de caricatura, mas como aí quando eles fizeram o filme, né, com a Ruth Souza e Carolina foram, né, tentar entender esse contexto. Então era uma peça teatral, né. Na época da publicação de sua primeira obra, Carolina fora construída pela mídia como uma pessoa exótica e favelada, estereótipo que impactava o desejo dos editores de mantê-la na publicação de livros com caráteres diários, o qual derivaria, né, o desejo de Carolina escrever sobre obras de ficção. Tal imagem repercutiu na recepção do público literário na segunda obra da autora, Antiró da Casa de Alvenaria, que não obteve o mesmo sucesso que o anterior, já que na segunda obra Carolina propõe uma crítica à elite brasileira, a qual distanciava do lugar oferecido e permitido pela mídia, a qual seja de porta-voz à favela. Assim, Carolina era vista mais como porta-voz de uma população negra e periférica do que uma escritora. Então, aqui é a utilização, né, dos mecanismos para poder mostrar esse Brasil, né, esse Brasil da fome. Então, a gente tem essa a Carolina, a gente sempre faz essa dimensão da Carolina com e sem lenço, e aí alguns conceitos, né, que é interessante a gente pensar como imagens de controles, da Recolles, né, que vai para a representação do mundo, a mulher negra associada à subalternidade, à subserviência e a hipersexualização. E este Lélia Gonzalez vai falar nisso, né, que este lugar destinado, então, dentro do imaginário social, quando a gente fala de negro, de negritude, nessa dimensão do outro, o outro não humano, e é muito interessante a gente já tinha discutido alguma das questões aulas anteriores, e como tem esses lugares permissíveis, né, que a negritude pode ficar nesse conjunto de representatividades, né, da sociedade brasileira. Então, o livro apresenta as experiências da favela, né, de Canindé, situada em São Paulo, centrado no cotidiano da autora, que traça a perspectiva sobre a sua realidade, né. Então o livro tem um caráter de denúncia. Eu vou escrever um livro referente à favela. Ele citar todo mundo, tudo o que se passa e tudo o que vocês me fazem. Quero escrever o livro e vocês com essas tá, esse aqui só um pouquinho, para não cair aqui. Ah, sim, tem que sair, senão cai. Então aqui ela fala assim
quando ela diz, né, ela toma consciência, do poder que teria, né, a sua escrita, essa relação também com os demais, né, com as demais pessoas, a gente vê que tem vários conflitos lá na favela, né, da comunidade, e ela traz essa noção, assim, que a Patrícia Hill Collins traz, né, de uma matriz de dominação para pensar a intersecção das desigualdades, né, no mesmo sentido, a mesma pessoa mesmo, ela encontra as imposições sociais diferentes, podendo estar sujeita a diferentes processos de opressão. E a Carolina traz a sua experiência narrada, aquilo que a Patrícia Recolhem vai trazer, que é um lugar, né, a partir quando reflexivo, tá, né, com as reflexões, a pertinente é uma dimensão perspicaz sobre a realidade social, e que a Carolina traz também. Então, Carolina, tem muita coisa, vocês vão pesquisar, depois eu vou pedir para vocês, de repente, além do fórum, vocês pesquisarem alguma coisa, tem muita coisa sobre Carolina na internet, gente. Essas formas de narrativa, trabalhar com noção de sociedade, escrita de diário, né, trabalhar com os jovens é muito interessante. Então, aqui eu vou falar um pouco aqui sobre as narrativas desse Estado racializado. Aqui, narrativas desse Estado racializado. O Estado, no livro Quarto do Despejo, é visto como uma extensão do poder da classe branca. Carolina descreve o Estado de forma racializada. A racialização do Estado é compreendida pelo poder econômico e político de ser da população branca. No texto, Carolina afirma diversas vezes que o Brasil é comandado pelo branco, como no trecho, enfim, o mundo é como o branco quer. A compreensão de Estado racializado passa também por compreender a divisão geográfica da cidade de São Paulo. A divisão espacial da cidade reflete o poder de cada raça na estrutura social. Isso corresponde a uma percepção de Carolina quando ela narra a percepção das pessoas ao conhecerem a sua casa. O senhor diário ficou horrorizado com a primitividade em que eu vivo. O senhor Dário, desculpa. O senhor Dário é o Dário Dantas, né? Ele eleva tudo como assombro, mas ele deve aprender que a favela é o quarto de despejo de São Paulo e que eu sou uma despejada. Aqui é muito interessante que mostra a perspicácia a partir da narrativa, a noção de estrutura social, como às vezes a gente não consegue mensurar como a estrutura age, e aqui até o desenho racial, espacial, né, percebido, né, nessa dimensão de quarto de despejo. Então, esse espaço geográfico e também hierarquizado, né, vai perceber a cidade como um lugar acolhedor, onde ela se sente no paraíso, e a favela onde repulsa. Ela escreve, né? Quando eu vou na cidade, tenho a impressão que estou no paraíso. Gente, que a grafia tá deixando a dela, tá? Tô permitindo, tô mantendo a dela. Quando eu vou na cidade, tenho a impressão que estou no paraíso. Acho sublime ver aquelas mulheres e crianças tão bem vestidas, tão diferentes da favela. As casas com seus vasos, flores e cores variadas. Aquela paisagem é de encantar os olhos dos visitantes de São Paulo, que ignoram que a cidade mais afamada da América do Sul está enferma com as suas úlceras, as favelas. E olha que a gente está vivenciando, ela está falando lá em 50, da enfermidade, né, das questões sociais, e olha como a gente está passando agora por a questão das queimadas, né. Então, essa dimensão do Estado, né, neoliberal e as consequências políticas das escolhas, né. Então, a dimensão de cidade, né, no livro, a escritora utiliza o termo cidade como algo restrito e abrangente. A cidade é o centro do comércio onde se encontra a elite paulistana. A segunda referência recai sobre o centro do comércio e a favela, como uma unidade que é englobada pela cidade.
Interessante observar que, apesar do sentimento de bem-estar, a cidade, né, reconhece a cidade como um todo, como doente. O diário, a autora responsabiliza o Estado pela condição das moradias do Canindé. O poder estatal é ausente nesse lugar. Assim, Carolina afirma: a favela é o quarto de despejo, e as autoridades ignoram que tem o quarto de despejo. Logo, a favela corresponde ao local abandonado pelo Estado. Isso repercutirá na condição socioeconômica da população local, que é de baixa, com restrição de acesso à alimentação. Em diversos momentos, Carolina recorre ao lixo para conseguir alimentar seus filhos. Se vocês colocarem no início ali, em 55, ela fala essa dimensão que era o aniversário da velha Eunice e ela quer comprar o sapato novo. Ela acha um lixo, né, e refaz, acaba costurando e dando para sua filha. Então, ela vai vincular a democracia ao acesso ao alimento. Olha a política que a gente está toda vivendo de segurança alimentar, né, de combate à fome. Então, a autora ela vai vincular a democracia ao acesso ao alimento, assim ela afirma: o custo de vida faz do operário perder a simpatia pela democracia. Dessa forma, tal estrutura do governo está falida. Logo, o acesso à alimentação é restrito a uma camada. O Estado é responsável pela situação precária da população e pela sua anulação como sujeito. Então, a narrativa dela traz uma percepção, né, das formas de construção das estruturas sociais, né. Então ela vai dizer assim que é quando eu estou na favela, eu tenho a impressão que eu sou um objeto fora de uso, digamos, de estar num quarto de despejo. Então, o quarto de despejo, o livro que eu pedi para vocês lerem alguns trechos, que eu li também algum deles, né, é descrito como um local onde se coloca lixo, aquilo que é desnecessário para a sociedade. Assim, afirma: "É por isso que eu sou digno, que eu digo que a favela é o chiqueiro de São Paulo". O sentimento de objeto, abandono, evidencia a negligência estatal diante da pobreza, dessa forma, dessa população. Vai evidenciar ainda que o poder estatal como ferramenta de manutenção do status quo. O Estado, em vários momentos da narrativa, é evidenciado como responsável por reforçar a hierarquia social e o preconceito racial. O Estado é descrito como uma figura repressiva. A ação repressiva é destacada pela atuação das autoridades. Aí tem uma parte dela, né, do livro que ele diz assim: eu estava pagando o sapateiro e conversando com um preto que estava lendo um jornal. Ele estava revoltado com a guarda civil que espancou um outro preto e amarrou numa árvore. O guarda civil é branco, e há certos brancos que transformam o preto em bode expiatório. Quem sabe se o guarda civil ignorasse que já foi extinta a escravidão, ainda teríamos o regime da chibata? Então, essa dimensão, né, de lá nos anos 50, como que ainda o Estado, e a gente tem todas as campanhas que ainda é presente, a vidas negras importam, ainda hoje, né, os negros são a maioria vítimas de balas perdidas de policiais, a questão da milícia, né, do Rio de Janeiro, tem várias questões que ela já estava anunciando, que, né, dentro do Estado, né, que tu não trabalha com a soberania social e também a diversidade acabam, né, trazendo a violência, né, como geradora dessa relação entre o Estado. Eu trouxe esse trecho para vocês, para a gente pensar a importância que tem. Deixa eu sair daqui assim e a gente continua aqui. Eu trouxe esse trecho para a gente poder pensar a importância, né, de que forma eu quero que vocês sintam. Nós vamos continuar com a fala de Carolina na semana que vem. Eu quero que vocês leiam, né, depois eu vou deixar ali alguma coisinha para vocês colocarem. E como vocês percebem, né, essas narrativas da sociedade, a relação dela com o seu cotidiano, a relação com a fome, né, e como essa violência
que marca, né, esse processo de industrialização, né, da sociedade brasileira, tá bem? Então obrigada, deixo Carolina com vocês essa semana e semana que vem, e antes da prova eu vou fazer um vídeo, né, trazendo algumas questões que eu acho importante pra gente, que eu vou cobrar a nossa avaliação também, tá bem gente? Beijo, uma boa semana e até semana que vem.